Vamos iniciar nossa reunião de hoje. Boa noite a todos. Bem-vindo todo mundo. Vamos lembrar que estamos sendo vistos, vamos ficar no YouTube. Então, se alguém for beber água, for levantar, a gente pede que tenha o cuidado de desligar a câmera, manter os fones desligados. A gente tem o mesmo protocolo, né, para que fosse presencial. Então, eu vou disponibilizar a nossa página e pedir ao Gilton, então, que faça a leitura da página de hoje. Aí, a nossa reunião. Tá ótimo. Mensagem número 38 do livro Vida Feliz. Psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante, exige adequado envoltório para manter-se seguro e, quando atirado para alguém, não o ferir. A tua talvez não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será a completa. Preserva-a para o momento próprio, no qual possas dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Amigos, então, levemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que a gente possa se conectar com o mais alto, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, por aqui estarmos, por estarmos encarnados nesse momento na Terra, e por tudo que Ele tem nos concedido sempre. Nos concedido o alimento para o corpo, nos concedido o alimento espiritual através da doutrina espírita e da nossa fé. E vamos pedir, Senhor, agradecendo a todos aqueles que participam da nossa existência, a todos os nossos irmãos, e possamos, Jesus, emanar esse nosso agradecimento através das melhores vibrações para todos que necessitam, para todos aqueles que sofrem, para todos que se encontram em desespero. Pedimos, Mestre, que envolva o nosso amigo Braz, que fará uso da palavra na noite de hoje, que ele possa ser intuído, iluminado, para trazer para nós tudo que necessitamos ouvir, tudo que nós necessitamos aprender. Envolve a cada um, em cada casa, nos transportando a todos, a casa de Jorge Niemeyer e Manuel Cambina. Que Jorge Niemeyer possa nos abençoar, possa envolver toda essa noite e que permita, Jesus, que dê início à reunião da noite de hoje. Graças a Deus, assim seja. Então, amigos, hoje é nosso amigo Braz, que é do nosso centro, que vai ser o expositor com o tema Sacrifício da Própria Vida, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, 5º. Seja bem-vindo, Braz, e boa palestra. Boa noite. Boa noite para todos. Tá bom o som? Tá? Então, boa noite para todos. Que Jesus, os nossos amigos espirituais, possam nos acompanhar, então, nesse estudo hoje, que eu deixo, inclusive, sempre, né, aberto para todos aqueles que quiserem participar conosco, para que possam
participar com a sua contribuição, com o seu comentário, com a sua indagação. Tá? Estejam todos à vontade nesse sentido. Não há não tenham qualquer preocupação, não há qualquer restrição. É um assunto que nos interessa a todos, a toda a humanidade, e podemos ter, às vezes, o desejo também de fazer nosso comentário, sintam-se à vontade para fazer. O tema de hoje é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, sacrifício da própria vida. Ele está no capítulo 5º do Evangelho, que é o capítulo que tem por título Bem-aventurados os aflitos. Eu acho sempre interessante a gente situar de onde sai o estudo, né, de onde sai o tema da noite, para que a gente já possa contextualizar mais facilmente. Então, esse capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, é aquele em que, conforme sintetiza o próprio Allan Kardec, Jesus havia falado das bem-aventuranças, e uma dessas bem-aventuranças, dessas promessas de felicidade, era para aqueles que bem suportassem as suas aflições, felicidade a ser usufruída no futuro, na vida futura, no reino dos céus. E para que nós possamos compreender adequadamente essa bem-aventurança, como as outras também, nós precisamos partir do princípio de que há uma vida futura, né? Há uma promessa voltada para a vida futura, de que há um Deus justo e bom, que sabe repartir as dores, né? Que há uma lei de causa e efeito que nos vincula naquilo que temos de dificuldades a situações que nós mesmos tenhamos criado no passado. Do contrário, essa promessa ela fica completamente sem sentido, não há razão de ser para essa promessa, de forma razoável, justificada. Ficará apenas como matéria de fé e não de fé raciocinada, como é a nossa doutrina espírita. Então, feita essa introdução, a gente então passa à questão do tópico propriamente de hoje, que se intitula Sacrifício da própria vida. Allan Kardec faz uma pergunta que vem a ser respondida pelo Espírito São Luís de uma forma, como sempre, muito interessante. O tema, então, no capítulo 5º, Sacrifício da própria vida, Kardec perguntou o seguinte: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Antes de tratarmos da pergunta e da resposta, vamos cuidar um pouquinho do próprio título desse tópico, Sacrifício da própria vida. Na doutrina espírita, a questão do sacrifício ela é inicialmente tratada no próprio Livro dos Espíritos. Lá no capítulo da Lei de Adoração, há questões que Kardec levanta sobre o sacrifício, que é interessante também a gente situar isso, né? Porque muitos adotam, mesmo nos dias que correm, a validade de sacrifícios para agradar a Deus ou as divindades, né? Então, é importante nós traçarmos, né, aqui de forma breve, mas de forma que acredito possa ser esclarecedora, sobre a validade de sacrifícios, né? Então, lá no Livro dos Espíritos,
são questões 669 e seguintes, Kardec aborda esse assunto com os espíritos, da questão dos sacrifícios humanos, né? Por que na antiguidade, infelizmente, parece que hoje ainda essas coisas ainda possam acontecer, que na antiguidade os homens eram levados a crer que oferecendo vidas humanas agradariam a Deus. E os espíritos vão explicar que, dada a materialidade ainda dos seres humanos, né, naquele primitivismo, ainda muito aprisionado às paixões animais, os homens entendiam que oferecer seres vivos era mais interessante, tinha mais valor do que oferecer coisas materiais. E depois viram que, ora, mais valioso ainda seria um ser humano, seria uma vida humana. Então, passou-se a oferecer pessoas em sacrifício a Deus, às divindades, como forma de obter também recompensas, né? Temos, por exemplo, oferta de crianças, inclusive, de tenra idade, na ideia de que assim ofereceriam pessoas puras, né? Então, essa ideia era uma ideia muito primitiva, fruto da ignorância, fruto de seres ainda muito aprisionados às paixões animais. Agora, o pior, conforme a gente já comentou, é que mesmo nos dias que correm, vez por outra, a gente ouve qualquer coisa neste sentido, esse tipo de oferta, né? Mas que já não teria mais cabimento, dado a nossa possibilidade de compreensão. Muito bem. Mesmo ainda no Livro dos Espíritos, sim, uma coisa interessante que eles expressam nesse item lá do capítulo da Lei de Adoração é que, inicialmente, não foram sentimentos de crueldade que geraram esse tipo de sacrifício, esse tipo de oferenda, mas a ideia de que assim agradariam a Deus. Isso é importante a gente relatar, porque é a questão da ignorância, onde a intenção ela acaba reduzindo a culpa, reduzindo a culpabilidade, né? Então, isso é importante a gente tratar, a gente acentuar. Não foi inicialmente, segundo os próprios, que levou a esse tipo de oferenda, esse tipo de sacrifício, né? Entendendo que esses sacrifícios tinham a sua contrapartida, que era esperar que a divindade viesse, claro, com uma recompensa pela sua oferta. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 951, os Espíritos dizem que Deus se opõe a todo sacrifício inútil e que só o desinteresse torna meritório o sacrifício. Bem, então nós poderíamos perguntar, qual seria um sacrifício agradável a Deus? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, de Bem-aventurados os que são misericordiosos, nós temos lá no item sacrifício mais agradável a Deus, o momento em que Kardec comenta sobre a orientação de Jesus de que antes de irmos depositar a nossa oferenda no altar, que a gente vá reconciliar com os nossos irmãos. E aí Kardec comenta que este seria um sacrifício agradável a Deus, que é o quê? É o sacrifício dos nossos ressentimentos. Nós, antes de irmos pedir perdão a Deus no altar, irmos fazer qualquer oferta, que nós caminhemos em direção ao nosso irmão, aos nossos irmãos, para deles pedir o perdão por nossas faltas. Que nós reparemos os nossos erros antes de irmos ao altar. E que, assim, dessa forma, a nossa oferenda, a nossa oferta
poderia ser bem recebida. Então, está aí um sacrifício, conforme comenta Kardec, que seria verdadeiramente agradável a Deus. O sacrifício dos nossos ressentimentos, dessas nossas paixões inferiores, indo primeiro reconciliarmos-nos com nossos irmãos, já que, conforme ensinava Jesus, nós tínhamos de amar o próximo como a nós mesmos, né? Amar aos outros como ele também amou. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, há aquele item, né, que nós conhecemos, todos conhecemos, do óbolo da viúva. Nesse tópico do óbolo da viúva, Kardec comenta, né, o óbolo da viúva, todos se lembram, é aquela situação que a viúva oferece lá a sua moedinha, né, em que Jesus diz que teria um valor muito maior do que aqueles que ofertaram grandes somas, porque ela ofereceu tudo que tinha. Nesse tópico, Kardec fala daquelas pessoas que desejariam ter grandes somas, né, dinheiro em abundância, para poder fazer toda a caridade possível, mas que não o tendo, ficam sem saber como proceder. E aí ele vai dizer que também aí tem uma forma muito meritória de sacrifício, que é o quê? Fazer do seu próprio trabalho, seus próprios talentos, dos seus próprios, das suas próprias forças, da sua própria inteligência, movimentar os recursos que não tem em recursos materiais, em recursos financeiros. Quer dizer, então, nós sempre temos, né, como fazer o bem. E essa seria uma forma de fazermos também o bem, e nisso haveria, conforme diz Kardec textualmente, um sacrifício que agrada, que mais agrada ao Senhor. Né? Então, sacrifício válido é o sacrifício dos nossos interesses, é o sacrifício das nossas paixões, é o sacrifício daquilo que nós podemos tirar de nós mesmos em favor do outro, e que será também em favor de nós mesmos, já que, despindo-nos das nossas paixões, desse egoísmo que ainda carregamos tão firme, do orgulho, das vaidades que estão ainda tão arraigados em nós, que ainda fazem tanto sucesso na nossa humanidade, nós estaremos oferecendo coisas realmente agradáveis a Deus, que serão sacrifícios que estarão nos despindo desses prejuízos que ainda carregamos. Muito bem. Agora, já comentada a questão do sacrifício, podemos falar sobre a pergunta, né? A pergunta de Kardec, então, foi para saber se essa pessoa que está desgostosa da vida... Deixa eu até retomar a pergunta aqui, para poder ficar bem fiel. Ele pergunta: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Ou seja, a pessoa está desgostosa, pensa em morrer, mas não querendo matar-se, busca uma forma de tornar útil a sua morte. Seria, por exemplo, num campo de batalha. Aí São Luís vai explicar que com essa intenção de buscar a morte, ainda que depois vá... Aí é comentário meu, tá? Ele não fala sobre isso, não. Aí depois que vá passar por um mártir, né, vai receber medalhas, homenagens, pós-mortem, né, aqui na Terra, ele será um suicida. Será considerado um suicida? Ele será um suicida porque ele buscou a morte, a sua intenção foi a morte. Então, não há como enfeitar essa ocorrência, porque seu objetivo foi a busca da morte. Então, não há forma de
camuflar isso, de tornar isso bonito. Não tem como, porque o objetivo, a intenção, ela é fundamental na avaliação dos nossos erros, isso pela nossa própria consciência. A consciência vai nos condenar, porque nós fizemos algo que não deveríamos. Enquanto estivermos aqui na Terra, enquanto vivermos, eu me recordo que a Lúcia, na oração inicial, ela falava agradecendo a nossa vida, né? Temos de agradecer pela nossa vida. Enquanto estivermos aqui, nós temos de valorizar a nossa vida, mesmo que seja aquela vida severina, né? Aquela vida franzina, severina, né? Mesmo que seja vida em dificuldade, nós temos de valorizá-la, porque esta é a oportunidade que nós temos no momento. Deus não faz nada de injusto, Deus não faz nada querendo o nosso mal, nada foi feito, né, ao acaso. E se nós sofremos em virtude da lei de causa e efeito, de erros nossos mesmos no passado. Então, nós temos de valorizar a vida, buscar todos os recursos que possam amenizar os nossos sofrimentos, que nós não temos de ficar sofrendo desnecessariamente se pudermos melhorar. Claro que não, né? Temos de buscar recursos onde for, como pudermos melhorar a nossa existência, mas sem fugir da existência, né? Então, assim, e outra questão, né, a considerar é que a vida na Terra, quando a gente olha para trás, se foram 20, 30, 40, 50, 60, 70 ou mais anos, né, a gente vê como que passa rápido. Se a gente olha para frente e fica pensando, meu Deus, quanto mais tempo eu vou ficar aqui, pode ser que seja doloroso esse pensamento para alguém que tem realmente uma vida muito difícil. E há pessoas que têm mesmo vidas, experiências muito difíceis. Mas quando a gente olha para trás e vê como que já passou rápido, a gente pode, então, se sentir mais confortável de que nós vamos ultrapassar, né? Nós vamos vencer essa parada, nós vamos vencer essa carreira e vamos, então, depois sentirmos-nos aliviados, felizes por termos suportado as nossas aflições. O reino dos céus, né? A vida espiritual, ela nos será muito mais leve, preparando dias muito mais felizes para todos nós. Então, nós temos, enquanto por aqui andarmos, buscar suportar, ultrapassar, né? Amenizar as nossas dores, mas viver quanto tivermos de viver, sem interromper a existência na Terra. E eu volto a dizer, para quem não ouviu no início, se alguém quiser participar, sem interromper, fazer algum comentário, algum questionamento, não concordar com alguma coisa também, esteja completamente à vontade, porque eu acho sempre muito mais proveitoso quando nós podemos conversar do que simplesmente uma pessoa falar o tempo todo e, às vezes, quando alguém quer fazer algum comentário, inclusive divergir. Kardec comenta, no próprio capítulo 5º, nesse capítulo que nós estamos trabalhando, esse item do sacrifício da própria vida, sobre uma coisa muito importante. Diz ele: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a maneira como nós encaramos a vida dão-nos muita força, nos preservam de muitas dores e, inclusive, contra as ideias de suicídio, de loucura e de suicídio, né? Nos preservam contra isso. Mas ele vai dizer uma outra coisa que é também extremamente importante, que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro,
as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Isso é muito importante porque nós vivemos no mundo uma situação verdadeiramente trágica, uma questão muito grave de saúde pública, que é o suicídio. Talvez nós, que aqui nos reunimos, estejamos em condições de, ou porque as dores não nos são muito acerbas, ou porque a doutrina espírita nos fortalece, ou por razões outras, nós termos condições de ultrapassarmos as dificuldades, as aflições, com mais facilidade, com mais resistência, com mais capacidade de superação. Mas há as pessoas, e as existem, infelizmente, em quantidade inumerável, que passam pelas situações de incredulidade em relação à vida, que não têm certeza, ou que, ao contrário, alimentam uma certeza negativa sobre o futuro, que alimenta ideias materialistas, não creem em Deus. E como se faz? Se deixa para lá? Se ignora essa situação? Nós estamos vivenciando, infelizmente, conforme dizíamos, um número assombroso de pessoas que têm recorrido ao suicídio. Como se faz, né? Como se faz? É preciso termos essa compreensão de que nem todas as pessoas estão bem provisionadas de recursos para a superação das dores da nossa vida. E elas precisam ser assistidas, elas precisam ser amparadas, precisam ser abraçadas. O que nós podemos fazer, né? Porque a questão colocada por Kardec e respondida por São Luís sobre o sacrifício da própria vida é de fácil compreensão, talvez, para nós. Mas não é assim para todo mundo. E a doutrina espírita, a qual esposamos, como o cristianismo, que estão juntos, nos ensinam a amar o próximo, a olhar para o próximo como se olha para um irmão, como um igual. Então, nós não podemos simplesmente conhecer essa realidade e nada fazer. Nós, pessoalmente, até acreditamos que, como matéria gravíssima de saúde pública, exista uma certa indiferença em relação a esse tema, e eu digo isso sem nenhuma alegria, que precisa ser cuidado. Nós não podemos continuar achando que não é conosco. De alguma forma, as nossas instituições precisam se mobilizar mais. E as forças do Estado precisam se mobilizar mais para encarar essa triste realidade. O CVV, do qual também nós buscamos subsídio, aliás, para esclarecer, nós trabalhamos esse tema buscando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que deu origem ao tema, material do CVV, Centro de Valorização da Vida, uma obra da Federação Espírita Brasileira, intitulada, deixa eu ver aqui direitinho o nome, Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Alguma coisa também, uma citação que a gente buscou de Kardec lá em Obras Póstumas,
e procuramos reunir isso para refletir aqui e, repetindo, se alguém quiser participar, esteja à vontade. Mas o CVV diz o seguinte, uma frase aqui textual, que está em algum texto do CVV. A amizade e o calor humano são o grande antídoto contra o suicídio. Há necessidade de nos darmos atenção uns aos outros. Mas quem deseja apoiar jamais deve julgar. E essa frase é muito importante. Quem deseja apoiar jamais deve julgar. Porque nós estamos diante de uma situação que muitas vezes a gente acha, é fraco, é uma bobagem dessa, está pensando em se matar por causa de bobeira. Nenhum tipo de julgamento é cabível. Dos valores dos outros, dos motivos que levam a pessoa a pensar em tirar a própria vida. A pessoa que se dispõe a ajudar tem de estar disposta a abraçar e buscar todos os recursos possíveis de serem buscados para apoiar, sem qualquer tipo de pré-julgamento. Talvez hoje nós estejamos, numa condição favorável, mas nós não sabemos das angústias que podem tomar o coração de cada um de nós, do peso, do valor que isso é no coração do outro, Então, ajudar sem julgar. E nenhuma forma de ajuda deve ser desprezada. Ter claro, inicialmente, que a pessoa que pensa em tirar a própria vida deve ser levada a sério. Não achemos, está falando de bobeira, nada, isso aí é faniquito. A pessoa que fala em tirar a própria vida não deve ser julgada, seus motivos, e deve ser levada a sério. Quem fala, quem pensa, pode vir a tentar e pode vir a concluir esse intento triste. Então, toda ajuda deve ser buscada. Ajuda na família, ajuda nos amigos, ajuda médica, ajuda do CVV, ajuda numa emergência, pode ser o SAMU, é um psicólogo, um psiquiatra, é a atividade no centro espírita, pelo passe, pela água fluidificada, pelo tratamento doutrinário a espíritos obsessores. Tudo deve ser, todo esforço tem que ser empreendido, compreendendo essas premissas de que a pessoa deve ser levada a sério, não deve ser julgada. Nós precisamos, de alguma forma, sustentar a nossa saúde mental e recuperar em quem está precisando recuperar. Saúde mental, naquele sentido da Organização Mundial de Saúde, seria um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas capacidades e possa fazer frente ao estresse normal da vida. Trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere. Nós todos temos de ser capazes disso. Nós todos temos de ser dotados, temos de ter essa saúde mental mínima que nos permita viver com os problemas, com os estresses, mas de forma ativa, contributiva, para nós mesmos e para os outros. Enquanto vivermos, enquanto o Pai assinalar a necessidade da nossa presença aqui. Então, a gente tem de tratar essa questão com extremado carinho, buscando as nossas próprias forças, mas também todas as forças que possamos mobilizar para atender a um irmão que esteja
necessitados de auxílio. O número está crescente demais das pessoas que buscam sair da existência com a ideia, na verdade, pessoas, isso os especialistas são unânimes em esclarecer, a pessoa não quer, na verdade, deixar a vida, né? É como na música do Gonzaguinha, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, né? A pessoa quer se livrar de um problema, mas não vendo solução, às vezes acaba se encaminhando para a busca da morte. E terá depois, nós sabemos, muitos não sabem, o desapontamento de continuar vivendo e a dor de não ter se livrado dos seus problemas. Talvez, provavelmente, tê-los aumentados. Mas essa não é a nossa tônica. A nossa tônica, o nosso propósito, a nossa preocupação maior, que eu acho que deve mobilizar os nossos esforços, não é o que virá depois, mas é impedir que aconteça. Nós trabalharmos no limite das nossas possibilidades para que isso não aconteça. Nesse livro que eu falei da Federação, o livro tem lá no site da Federação, um livreto, Em Defesa da Vida, Suicídio Não, são enumerados vários motivos que podem servir de justificativa para a pessoa buscar o suicídio. Então, tem lá, é interessante também a gente ver, para que a gente preste atenção em certos sinais que são dados pelas pessoas, né? Materialismo severo, diz lá. Eu estou lendo textualmente como está na obra da Federação. Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos e outros mais que possam ser enumerados. Esses estão relacionados lá, né? Sempre na situação, diz lá, derivada, indicativa de um desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina. Mas, às vezes, a gente encontra pessoas religiosas com esse pensamento suicida. Então, não pode ser aquele conhecimento, não podemos ter o conhecimento da justiça divina apenas assim meramente, tem de ser algo mais fundo em nós, para que realmente faça frente a essa problemática, né? O suicídio, diz Manuel Filomeno de Miranda, também está nessa obra lá, é de uma outra obra, mas está também lá nessa obra do suicídio. Deixa eu recordar, falei agora. Em Defesa da Vida, Suicídio Não. O suicídio, diz Manuel Filomeno de Miranda, é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se-lhe como única solução, esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas, não raro, melhor do que a precipitação. A pressa nervosa por fugir e o desespero que se instala no íntimo empurram o enfermo para a saída sem retorno. A pessoa dá sinais, e é preciso que perto de nós, pelo menos, nós busquemos estar atentos aos sinais, né? Na doutrina espírita,
ou dentro das instituições espíritas, melhor dizendo, nós podemos recorrer a uma série de recursos, como a prece, o passe, o estudo, o trabalho no bem, o diálogo fraterno, o esclarecimento doutrinário a obsessores, espíritos obsessores, recordando do poder da oração, né? Seja em nosso favor, seja em favor de outrem, né? Que os espíritos vêm em nosso socorro e quantas vezes aliviam as nossas dores, nos indicam saídas, nos dão forças, indicam pessoas, buscam pessoas que venham também em nosso socorro. Então, nunca desprezemos o poder da oração, seja em nosso favor, seja em favor de outras pessoas que necessitem. Nós pensamos também sobre como é necessário nós mudarmos o enfoque que nós damos à nossa própria existência como fator de prevenção. Nós educarmos a nós mesmos e aos outros para evitarmos o excesso de ambição, de vaidades, de expectativas. Ninguém precisa atingir o máximo para ser feliz. Nós precisamos valorizar mais a simplicidade das coisas e da vida. Nós não precisamos de sermos o máximo. Nós devemos, sim, lutar. Deus nos deu inteligência para isso, para melhorarmos nossa vida, sim. Para ampliarmos a nossa capacidade de compreensão, de conhecimento intelectual. É muito bom poder ver pessoas que, a partir do conhecimento que desenvolvem, criarem coisas, soluções de problemas para a humanidade. Não fosse isso, nós, por exemplo, não teríamos agora mais de 100 experiências mundo afora para combater o coronavírus. Isso é fruto da inteligência, é fruto da capacidade de investimento intelectual e material. E tantas soluções. Nós nos reunimos agora pela internet, utilizando essa plataforma, tudo conquistas da inteligência. Então, nós temos de valorizar as conquistas, temos de favorecer que as pessoas possam fazê-lo, mas, simultaneamente, temos de valorizar a simplicidade, fazermos o máximo que pudermos. Se não pudermos seguir avante, nós termos a noção de que podemos ser felizes com menos. Então, preciso também nós aprendermos, não só conosco, como passarmos isso, né? De que nós não precisamos de estar lá no topo para sermos felizes, não precisamos. Precisamos de praticar a fraternidade e a solidariedade, reconhecendo, praticar verdadeiramente, reconhecendo no outro o irmão e vendo a dor do outro como se fosse nossa e nos unirmos ao outro verdadeiramente, valorizarmos as conquistas dos outros, favorecermos a possibilidade do outro também. Nós vemos uma anotação que eu fiz aqui, nos dias que correm, muita valorização do individualismo, do cada um por si. E, às vezes, adota-se nome bonito, por exemplo, da meritocracia, quando, na verdade, se quer falar, se vira. Isso, uma sociedade que busca a justiça, os valores da solidariedade, da fraternidade, não pode valorizar. Nós temos, ao contrário, de valorizar que nós, pelas nossas próprias forças, na nossa família, na sociedade, no Estado, inclusive, porque tem de começar em nós, mas ir para a família, para a sociedade, para o Estado, esses valores,
para que todos nós nos amparemos. Mudar, como diz Kardec, passarmos a instituir o um por todos e todos por um, e não cada um por si. São expressões de Kardec que estão lá no Obras Póstumas, quando ele diz mais, né? Quer dizer, termos o um por todos, todos por um, para combater o cada um por si. E que ele diz mais, é preciso trabalhar sem descanso por extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, pois que aí se encontra a causa de todo o mal, o obstáculo real ao reinado do bem. E buscarmos também, né, não só naquilo que nós enxergamos, mas aqueles infortúnios ocultos que estão nas pessoas, aqueles infortúnios ocultos, como está lá no Evangelho, né? Tem lá o capítulo da... Deixa eu ver aqui. No capítulo da Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, né? Tem um texto lindíssimo que trata dos infortúnios ocultos. Quem quiser, antes de dormir, ler um texto bonito, pode procurar esse texto lá no capítulo 13. Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, e trata dos infortúnios ocultos. Para a gente poder caminhar para o encerramento, existem ainda duas perguntas no Evangelho, lá naquele tópico que foi posto para a programação nossa de hoje. Vamos tratar muito rapidamente, porque eu acho que, de certa forma, já foram abordados aqui, né? Diz o seguinte, Kardec, no item 30. Se o homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Questão importante aí, a intenção. A intenção foi salvar o outro. Essa questão temos sempre de sublinhar. A intenção. Isso aí é um assunto da pessoa, né? A intenção. Assunto do ser humano, assunto nosso. Nós nos movimentamos, nós nos pusemos como aquela mãe que recentemente, aqui no Rio Comprido, se pôs diante do filho por causa do tiroteio e ela veio a falecer. Claro que essa mãe não pensou em se matar. Claro que essa mãe não buscou a morte. A intenção dela foi proteger o seu filho e veio a morrer. Outra situação que está nessa questão é o evento morte. Esse evento morte, e São Luís vai explicar muito bem lá, que eu não vou ler a resposta, isso é assunto de Deus. Nosso é o problema da intenção. O evento morte é problema de Deus. Nós não podemos saber se ocorrerá ou não. Numa situação razoável, é claro, né? Nós não podemos saber. Diz lá São Luís, pode ser que se livre até da boca de um canhão. Um evento inopinado pode acontecer, que realmente é assim tantas vezes, né? A pessoa não sabe nadar, pula para tirar o outro, né? Não sabe nadar, já talvez não devesse ir, mas pula para tirar o outro e, de repente, arrumam uma situação qualquer e se salvam os dois, né? Porque a questão da morte não é decisão nossa nesse caso. As coisas acontecem e, muitas vezes, aquilo que era lógico que ia morrer, não morre. O jeito cai de um lugar alto, às vezes, acaba que bate numa árvore, não sei o quê, e assim vai, e no final não morre. Né? De uma forma lógica, racional, morreria, só podia morrer, mas não morre. Foi alguma coisa que protegeu, que não era a hora, não morreu. Né? Tudo, claro, de forma razoável, né? E lembrarmos também aqui que há aqueles profissionais que, às vezes, por profissão, eles se arriscam, como bombeiros, no incêndio, para salvar uma pessoa no mar, né? E, infelizmente, às vezes, vem
o próprio salva-vida a ficar e morrer, né? E aí também nós não podemos nunca nos esquecer da própria lei de causa e efeito. Sabe Deus por que isso veio acontecer, mas a pessoa aqui tinha a intenção de quê? De salvar a vida. Então, afastada qualquer ideia de suicídio, a menos que ela tivesse uma intenção oculta. Mas isso é problema da consciência dela, que nós nunca vamos saber, mas que Deus sabe. Tá? Aqui é interessante se lembrar também, né? Porque a gente vai buscar, se for o caso, claro, né? Salvar, ou aqueles que buscam salvar, dentro de algo razoável. Paulo diz uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a caridade não é temerária nem precipitada. Ou seja, mesmo para fazer a caridade, você não sai por aí se arriscando. Nós estamos em reunião pela internet. Por quê? Porque nós resolvemos tomar uma atitude não temerária. Tá certo? O quê? Uma atitude razoável. É possível nos reunirmos. Há uma perda numa coisa ou noutra, mas por um momento é o que é possível fazer. Mantemos as orações, mantemos a reunião, mantemos essa sintonia tão importante para as nossas existências, porque é o momento em que nós nos realimentamos. Aquele que não crê, aquele que é materialista mesmo, ele não tem essa realimentação diária na oração, semanal nas palestras. Por isso, mais até é que nós devemos abraçar quando nos virmos diante da situação que a pessoa precisa ser abraçada para ser salva dessa decisão infeliz. Então, a caridade, diz Paulo, não é temerária nem precipitada. Então, a gente vai fazer aquilo que é possível. Não vamos saltar num penhasco para salvar ninguém, porque não é possível, não vai ser possível fazer nada. A gente tente fazer o salvamento de outra forma, tá certo? E a questão 31, para a gente encerrar rapidamente, Kardec pergunta o seguinte, também respondido muito belamente por São Luís. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Não sei se ficou clara a pergunta, mas o que Kardec perguntou é o seguinte: olha, aquele que aceita, que nós estamos no capítulo, né, de bem-aventurados aflitos. Então, aceita bem suas aflições, seus sofrimentos. Ele não está fazendo somente por si? Né? Poderia ser. Pode tornar seu sofrimento proveitoso a outrem? Claro que sim. Por quê? Pode tornar materialmente, se ele tira de si em favor do outro. Então, ele torna os seus próprios sacrifícios, os próprios sofrimentos, ele se limita em favor do outro. Então, a sua resignação é proveitosa, pode ser proveitosa materialmente. Né? Aliás, o pobre tem aquele negócio, né, do água no feijão, chegou mais um, né? Ou divide com mais facilidade um pãozinho que ele tenha. A gente vê, inclusive, na rua, né? Na rua a gente vê. A pessoa, às vezes, pega o que ela ganhou e divide. A gente vê isso. Com mais facilidade, às vezes, do que o outro que está mais abastado. Então, ele divide. É uma forma de ser resignado na sua condição e tornar materialmente proveitoso ao outro. E moralmente, quando se torna um exemplo. Aquelas pessoas que sofrem silenciosas, dores muito maiores que as nossas, e a gente reclama das nossas pequenas dores de cabeça. E ela lá. Então, moralmente, torna proveitoso para outro o seu sofrimento, porque serve de exemplo. Né? Só para encerrarmos, entendendo resignação aí, não como aceitação passiva dos sofrimentos e das dificuldades, né? Porque nós
temos a inteligência, os talentos dados por Deus. Então, nós temos de mobilizar todos os recursos para melhorarmos a nossa condição. E a resignação vem quando nós não podemos mudar, quando não podemos ir além. Outro dia, um camarada falou para mim assim, que ele falou que estava com dor de cabeça. Eu falei, toma um remédio. Ele falou, mas se Jesus sofreu tanto, também a gente tem que sofrer. Pelo amor de Deus, né? A gente também tem não tem nada a ver, né? A pessoa simplifica demais. Eu deixei o assunto porque não dava nem para poder esticar. Né? Então, nós temos o remédio, vamos tomar o remédio. Toma lá o remedinho melhor da dor de cabeça. Não precisa ficar sofrendo inutilmente. Deus não quer sacrifícios inúteis. Nem do sangue do próximo, nem do nosso próprio sangue. O sacrifício, se tiver de haver, que seja para ser útil a nós e útil a alguém. E que nós possamos, sob as bênçãos aí dos nossos amigos espirituais, de Jesus, de Maria, né, que temos a informação de fazer importantíssimo trabalho em favor dos suicidas, né, que são irmãos nossos, tanto quanto nós, que vão chegar também, como todos, à perfeição, no futuro ainda distante, mas sabemos que todos estamos destinados à mesma perfeição, mas que ninguém busque ampliar as dificuldades necessariamente. Então, que nós sejamos amparados pela legião de espíritos do bem e que possam amparar também a todos os irmãos que tenham essa ideação pelo suicídio, para que isso deixe de existir no nosso planeta. E que nós possamos unir as nossas forças, nossos esforços em favor de proteção às pessoas que necessitam. Também no sentido material de que as pessoas possam ser atendidas, as pessoas não fiquem na miséria, as pessoas não tenham de passar por provações além das necessárias. Que Deus nos ilumine, nos fortaleça e abençoe a todos nós. Obrigada, Braz, por tudo que nos trouxe, para que a gente, não só em relação de amparar os nossos companheiros, identificar, né, mas também como tocar a nossa vida em relação ao entendimento do sofrimento e de parar esse sofrimento, né, de aproveitar bem. Enfim, obrigada mais uma vez, Braz, é sempre muito bom quando você traz os temas. Eu vamos pedir ao Gilton, então, que faça a nossa prece de encerramento, e no final eu dou, então, os avisos da próxima palestra e de amanhã também. Então, vamos pedir ao Gilton que faça a nossa prece. É contigo. Senhor Jesus, Mestre dos nossos corações, nós aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais esse encontro de almas, onde pudemos refletir e nos alimentar dos ideais superiores que buscam, através da doutrina espírita, do cristianismo, dos esforços dos homens dedicados ao progresso, levar a toda a humanidade um sopro de esperança, um sopro de luz perante os desafios evolutivos com os quais todos nós nos defrontamos. Senhor, buscamos aprender que há sempre um objetivo maior
na nossa existência. Que possamos nos nutrir dessa fé, que possamos nos deixar envolver por ela. Saber que o Pai amoroso, que o Pai que construiu todo o universo, não deixa os filhos ao léu, ao abandono. Se as dores nos chegam, Senhor, que possamos também saber que elas não são eternas, são passageiras, e que há sempre esperança, que há sempre motivo, que há sempre uma meta que, no fundo, visa o nosso progresso, a nossa felicidade, o nosso bem. E perante essa nossa sociedade atualmente remexida por tantas dores, por tantas divergências, por tantas inquietações, nós também queremos te pedir, Senhor, por todos aqueles que temos em nossa mente, em nossa lembrança, por aqueles que estão adoecidos nos hospitais, enfrentando dificuldades, por aqueles que estão trabalhando sem poder se isolar socialmente por necessidades justas, e mesmo por aqueles que têm atitudes temerárias. Que a sua misericórdia não esqueça de ninguém, Senhor. Agradecemos por esses minutos fraternos que nos elevam a alma e nos despeça em paz, Senhor. Nós te pedimos. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Então, lembrando, obrigada, Braz. Lembrando, então, que as palestras ficam disponíveis também depois no YouTube, quem quiser assistir outra vez. Quarta-feira que vem vai ser o nosso Gilton, que acabou de fazer a prece, será o expositor, com o tema Mãe e Filho, do livro O Céu e o Inferno, parte 2, capítulo 5. Amanhã, às 15 horas, nós teremos o mesmo tema de hoje, que é o sacrifício da própria vida, com o companheiro João Luiz do Nascimento Ramos, da União Espírita Cachoeirense, de Cachoeira Paulista, São Paulo. E assim, amigos, podem abrir os microfones, estão disponíveis para serem abertos. E boa noite a todos. Muito obrigada.